Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar de um tema que espero não ser mal interpretado, vamos falar sobre se os corredores iniciantes devem correr ou devem caminhar. Bem, mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho cá em baixo das notificações e dar o vosso like, que é muito importante. Antes de mais, eu não tenho nada contra as pessoas que correm num ritmo leve, num ritmo lento, porque eu próprio sou um corredor lento, nunca fui um corredor rápido, portanto eu corro para ter uma vida melhor, para ter uma vida mais saudável e nunca fui um corredor rápido e portanto não posso ser contra os outros corredores que também são corredores lentos, como eu. E, portanto, o tema de hoje é discutirmos: será que vale a pena no início estarmos tão preocupados em correr em vez de caminhar? Este é um tema que gostava de abordar porque é um tema muito importante. Correr faz muito bem à saúde e é muito importante nós corrermos, praticarmos desporto. Não só correr, pode ser natação, pode ser uma simples caminhada, desde que as pessoas se movam, façam qualquer coisa, já estão a fomentar a saúde e o bem-estar. E portanto, correr é uma dessas alternativas e eu sou totalmente a favor e fico muito feliz por cada vez haver mais gente a correr na rua. No entanto, vê-se também muita gente a desistir passado pouco tempo. E vê-se nos grupos do WhatsApp, do Facebook, muitos corredores a falarem que se lesionaram, que têm problemas no joelho, têm problemas pronto, alguma lesão, e isso é muito frequente. E em geral isso é provocado por uma má planificação e por se exagerar muito na corrida no início, quando se está a começar a correr. E é isso que eu vou agora falar, que é um tema que eu acho interessante, que é: nós não gostamos de caminhar. Qualquer corredor gosta de fazer toda a prova a correr. Até há aquela polémica de dizerem que não é maratonista quem caminha durante algum tempo durante a maratona, que é um disparate. Eu acho que isso é um perfeito disparate, esse tipo de opiniões, mas não é o tema deste vídeo. E portanto, há aqui uma tendência quase psicológica das pessoas não quererem caminhar durante os treinos. E então começam logo, mesmo quando estão a iniciar-se na corrida, começam logo a correr e não caminham, porque querem correr, porque querem mostrar um ritmo um bocadinho mais acelerado nas redes sociais, mas será que é mesmo eficiente nós corrermos no início? Quando o corredor é iniciante, correr ou caminhar ou intercalar a corrida com caminhada vai depender muito do seu histórico de desporto no passado. Se é uma pessoa que sempre foi sedentária e de repente decide praticar desporto, decide correr, é evidente que essa pessoa não tem grande capacidade física e então vai ter mais dificuldade em correr logo, não é? E portanto tem que ir intercalando a corrida com caminhada. Se a pessoa já tem algum histórico, já praticou natação, já praticou atletismo no passado, faz ciclismo, joga futebol, qualquer coisa assim desse género, desde que já tenha alguma bagagem de desporto, então aí pode já começar eventualmente a correr e não caminhar tanto. Mas tudo dependerá da condição física que tenha no momento, porque se praticou desporto há 20 anos e há 20 anos que não faz nada, então é quase como um iniciante que nunca praticou desporto.
E portanto tudo vai depender da condição física. Quando vejo nas redes sociais alguns treinos que alguns corredores colocam, partilham, fizeram 4 ou 5 km a um ritmo de 8,5 a 9 minutos por quilómetro, começo a ter dúvidas se a pessoa está a ter a estratégia mais correta. O que é que está a acontecer? Para uma pessoa estar a correr a 8 minutos ou a 9 minutos por quilómetro, quer dizer que a pessoa está a correr a um ritmo muito lento, porque se nós virmos que caminhar consegue-se caminhar a 10, 11 minutos por quilómetro, então para correr 8 minutos, 8 minutos e meio por quilómetro é quase como caminhar, mas estamos a correr, estamos a dar saltinhos, mas lentos. E fico sempre com a sensação que poderia ser feito de outra maneira. Nós temos sempre duas hipóteses quando vamos correr 4 km. Não é? Queremos correr 4 km. Ou corremos esses 4 km de uma forma seguida, ou seja, corrida contínua, começamos a correr e só paramos quando chegamos aos tais 4 km, 5 km, ou então fazemos 300 metros a correr, depois caminhamos 1 minuto ou 2, depois fazemos mais 300 metros, depois caminhamos mais um bocadinho, e no fim, se nós contarmos aquele tempo que nós estivemos a correr, chegamos aos mesmos 4, 5 km que fizemos. A grande diferença é que, enquanto que na corrida contínua nós começamos a correr e de início estamos um bocadinho mais frescos, então conseguimos aguentar algum ritmo, mas depois começamos a ficar tão cansados, tão fatigados, porque não temos ainda condição física, o que vai acontecer é que o ritmo vai se arrastando e vai diminuindo, e nós chegamos a um ponto em que estamos a sofrer tanto para manter um ritmo que é quase uma caminhada. Por outro lado, quando nós intercalamos corrida com caminhada, os tais 300 metros de corrida e depois 1 minuto ou 2 de caminhada, nós vamos a um ritmo mais rápido porque é um percurso mais pequenino. Depois poupamos energia na caminhada, depois voltamos a correr e vamos outra vez a um ritmo mais elevado. E depois, quando nós olhamos para o Garmin ou para o Strava ou qualquer coisa e verificamos que eu até fui a um ritmo razoável durante aquele período da corrida. E curiosamente até me cansei menos. Porquê? Porque tem aqueles períodos de descanso. Portanto, essa pode ser a solução mais eficiente para se conseguir evoluir, porque com o ganho da condição física ao longo do tempo, o que nós vamos conseguindo é aumentar cada vez mais o período de corrida e diminuir o período de caminhada. E isso é uma forma que nós temos de evoluir muito mais rapidamente e sem tanto sofrimento, que correr de uma forma contínua nos vai provocar um desgaste, uma carga tão grande que é muito cansativo, e nós acabamos por desistir ou lesionar-nos porque estamos a fazer um esforço muito grande, porque entretanto a pulsação já está a um ritmo muito elevado e acabamos por nos sentir muito fatigados e acabamos por desistir porque é realmente muito desgastante. E não pensem que os corredores profissionais muitas vezes não caminham. Imaginem que estamos a fazer uma ultramaratona, aquelas provas de 50, 60, 100 km nas montanhas, que aquilo é subir quase a pique, depois descer, depois voltar a subir. O que é que acontece se nós, numa subida muito inclinada, continuarmos a correr? Nós vamos muito lentos, mas estamos a fazer um esforço enorme para conseguir correr. O que é que os corredores fazem? Caminham durante esse percurso, porque conseguem descansar, conseguem subir ao mesmo ritmo como se fossem a correr e só ganham com isso. E portanto, correr e caminhar muitas vezes é a melhor solução, porque
Da mesma maneira que para subir uma montanha o ritmo vai ser tão lento e o esforço é tão grande para ir a correr, da mesma maneira que um corredor amador, em vez de estar a correr seguido 4 ou 5 km, se for caminhando alguns períodos, consegue fazer o treino melhor, muitas vezes até mais rápido e sem se cansar tanto. Então, como é que é a semana típica dos corredores iniciantes que eu treino? Eu tento diversificar o máximo os treinos. E então faço 3 treinos, no mínimo, e faço de forma a que os treinos sejam todos diferentes. E então, mesmo com caminhada e intercalar corrida com caminhada, nós conseguimos fazer com que os treinos sejam todos diferentes. Por exemplo, imaginemos 3 vezes por semana, à terça, quinta e domingo. Terça-feira podemos fazer um treino em que vamos intercalar 1 minuto de caminhada com 2 minutos de corrida, ou seja, um período curto de corrida e um período também curto de recuperação. Isto vai fazer com que, como o período de corrida é mais curto, nós conseguimos fazer um ritmo mais acelerado. Por exemplo, à quinta-feira já não faço um período tão curto, já posso fazer, por exemplo, períodos de, 4 minutos de corrida com 4 minutos de caminhada, ou seja, já não é o ritmo já não é tão elevado como o do período da terça-feira, porque a distância é um bocadinho maior, mas nós começamos a habituar-nos a várias distâncias, a correr só 2 minutos ou a correr 4 minutos, e por exemplo ao domingo podemos fazer períodos de 10 minutos. Faço 3 ou 4 períodos de 10 minutos de corrida contínua com caminhada de 5 minutos. Então acaba por haver esta diversidade de treinos que nos faz estar sempre em desafio, porque nós não conseguimos entrar na rotina porque os treinos são todos diferentes e é muito interessante porque conseguimos fazer treinos mais rápidos, aqueles em que nós temos um período de corrida mais curto, depois um ritmo mais intermédio, quando já são 4, 5 minutos de corrida, e um treino com um ritmo um bocadinho mais leve, mais lento, mas por um período mais longo que nos faz quase parecer aqueles treinos de corrida contínua. Ao longo das semanas nós vamos evoluindo e vamos aumentando os períodos de corrida e vamos diminuindo os períodos de caminhada. Vou dar-vos agora uma dica que eu acho interessante para nós percebermos se estamos com capacidade para aumentar o período de corrida. Imaginemos que eu tenho um treino em que vou fazer 3 minutos de corrida e 2 minutos de caminhada, intercalar esses 3 minutos de corrida com 2 minutos de caminhada. E o que é que eu faço, ou o que é que eu posso fazer naquela caminhada? Naqueles 2 minutos, quando faltarem 10 segundos para acabar esses 2 minutos, eu começo a correr, ou seja, começo a correr um pouco antes de começar o tal período em que eu ia correr. Se eu conseguir fazer isso, quer dizer que eu no próximo treino eu posso aumentar um pouco o período de corrida e diminuir o período de caminhada. Se não conseguir, se achar que a recuperação foi pouca, então aí ou seja, eu consigo ajustar o período de corrida e de caminhada de forma a que eu saiba como é que me estou a sentir e então vou adaptando. E isso é muito interessante. E o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham ficado sensibilizados sobre a importância de sabermos que muitas vezes é mais eficiente caminhar do que correr só. E portanto, pensem nisso, né? Porque só correr ou aquela coisa sempre em corrida contínua muitas vezes é um sofrimento tão grande que não nos vai levar a lado nenhum. Só nos vai levar à desistência e a lesões. E portanto, não tenham medo de caminhar,
têm tempo quando ganharem condição física, depois de conseguir correr de uma forma contínua e cada vez mais rápido. Vá, subscrevam o canal, ativem as notificações e deixem o vosso like.